nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor. Aqui do lado. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que vai seu coração nessa noite? Tem uma medida para Deus aí? Aleluia, glória a Deus. Tem uma medida dos céus. Deus está falando conosco já desde a segunda-feira. Na verdade, na semana passada foi dado algumas pinceladas sobre o medo. E na segunda-feira a irmã Rose pregou também sobre o medo. Eu lembrei ontem, só naquela hora que eu falei lá, que você tinha pregado na segunda. Então, é uma medida hoje para você poder alavancar, para você poder avançar, para você poder ir. Amém? Vem cristão aqui nessa noite? Glória a Deus. Abra suas Bíblias comigo no livro de 2 Timóteo. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Segunda Timóteo 1, verso de número 7. Glória a Deus. Aleluias. Fala, Anne. Tá bom aqui. Glória a Deus. Amém? O diabo está furioso. Não, é o cabo que está ruim ali, igreja. Houve uns problemas técnicos aí no fundo musical. Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo 1, verso 7. Está aí no finalzinho da Bíblia, aí do Novo Testamento. Ajuda o irmão, ajuda a irmã. Glória a Deus, aleluias. Hoje, Dia dos Pais, muitos pais não são cristãos ainda, hoje deu para perceber. E algumas pessoas não vieram para poder estar dando privilégio, marcando a presença com o pai, e nós podemos ver o déficit de homens que não estão posicionados, estão caminhando para o inferno. E são os pais dos membros aqui da igreja, até que se converta ao Senhor, até que entregue o coração a Jesus. Amém? Porque o que vai levar as pessoas para o céu, o inferno, não é a dó, ou porque Jesus ama pouco ou ama muito. É as pessoas confessarem Ele como único e suficiente Salvador. É em meio do arrependimento. Amém? É por isso que você tem que gastar um tempo de oração pelos seus pais. É por isso que você tem que gastar um tempo de oração pela sua mãe, pelos seus irmãos. Nós estamos entrando em um tempo de apostasia, e isso nós vamos ter que falar muito esses dias. É um tempo que eu falei aqui na pregação de quarta-feira. Para esse tempo que nós estamos entrando, quem não perseverar em oração não vai suportar. Para esse tempo que nós estamos passando, quem não se dedicar à vida em oração, quem não gastar um tempo de oração não vai suportar. Simplesmente a fé dela vai esfriando até o ponto de desfalecer. E não importa como foi sua história linda, não importa como a sua história foi brilhante um dia aos pés de Jesus, se você não conseguir manter isso hoje, se você não levar isso hoje diante de Jesus, isso tão a sério, a missão, aquilo que o Senhor está entregando na sua mão, você vai se perder. Amém? Glória a Deus, aleluia. Diz assim, 2 Timóteo 1, verso 7. Porquanto Deus não nos concedeu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Coloque a Bíblia no teu assento. Você que pode direcionar a sua mão ao seu coração. Tem coisas que você tem que movimentar. Tem coisas que Deus ele vai estar movimentando. Mas tem outras que Ele vai te dar autoridade para você movimentar.
É por isso que Ele deu autoridade e diz: olha, tudo aquilo que ligardes na terra será ligado nos céus. Porque Ele deu autoridade, Ele está dizendo: não é eu que vou ligar na terra, é vocês que vão ter que ligar na terra. É vocês que vão ter que exercer a autoridade, é vocês que vão ter que colocar aquilo, o poder que eu dei sobre vocês. Vai ter uma hora que vocês vão ter que caminhar com as suas próprias pernas, confiando e acreditando que é eu que estou dando força para vocês irem, para vocês ir adiante. Porque em tempo de guerra não é tempo de nós administrarmos os problemas. Em tempo de guerra é tempo de nós apenas entender que nós precisamos avançar. É na época de calmaria, é na época de paz que nós podemos organizar os problemas e resolvê-los. Mas na época de guerra nós temos que se manter firmes. Na época de guerra nós temos que nos mantermos vivos. Amém? Porque um soldado morto não tem valor algum. Não importa qual é o tamanho do armamento que ele tem, não importa qual foi o treinamento que ele teve. Se ele morreu, ele não tem utilidade na guerra. Então a ideia do nosso inimigo, a ideia de Satanás é desabilitar as pessoas, matando ela na fé, para que ela seja uma pessoa morta, para que ela seja uma pessoa sem autoridade, para que ela não tenha forças para poder levantar sua voz em oração e apresentar os seus filhos, apresentar os seus pais, se apresentar diante de Deus e querer entrar em um lugar de autoridade e querer usufruir da herança que Deus nos deixou. Amém? Deus, nós queremos, Pai, nesse momento, te entregar, Pai, esse tempo de adoração, Senhor. Eu sei que Tu mereces, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Meu Deus, e tudo que não seja, Pai amado, digno ou perfeito de te entregar, Pai, nós estamos nesse momento desabilitando, Pai, e pedindo que o Senhor venha, Pai, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, Pai, e nos leve, Senhor, em um lugar que o Senhor preparou para nós, ó Pai, em um lugar de autoridade, em um lugar de ousadia, em um lugar, Pai amado, de descanso, ó Pai, e também nos lugares de provações, ó Pai. O importante não está descansando ou está em tribulação. O importante é que o Senhor esteja conosco, ó Pai. O importante é a Tua presença, Pai. O importante, Senhor, é saber que o Senhor está conosco, Pai, e nós podemos confiarmos, nós podemos descansar o nosso coração em Ti, ó Pai. Meu Deus, então fala Tu, Senhor, não eu, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Mas senta glorificando o Senhor. Aleluia. Tem alguém com sede e fome aqui? Estar com sede e fome é algo muito gostoso. E essa madrugada eu estava conversando com Deus e falando com Ele que como é gostoso quando o cristão ele aceita logo Jesus, porque ele tem muita sede, muita fome. E não importa o que é que está sendo lançado, ele só quer beber. Não importa o que é que está sendo pregado, ele só quer beber daquela água, ele só quer comer daquele pão. E automaticamente, naquele momento, a repreensão de Jesus sobre mim foi muito forte. Porque Ele falou que essas pessoas são as mais perigosas, porque elas não estão se importando com o que estão dando para ela comer. Então ela se torna presa fácil de lobos, ela se torna presa fácil dos homens. A Bíblia diz que nos últimos dias iriam surgir profetas, iriam surgir pregadores, amantes de si mesmo, que trariam falsas mensagens, falsas profecias para poder conectar com a emoção das pessoas. Então não é importante sobre a sua fome, é importante do que você está se alimentando. O importante não é o tipo de alimento que não é o que você quer comer, mas é o tipo de alimento que estão trazendo e se ele é útil para você. Se ele serve para o tempo que você está passando. E não é trazer uma melhor comodidade para o tempo que você está passando, mas é saber o que Deus de fato ele está trazendo para você naquele momento. Porque a Bíblia toda é a palavra de Deus, mas tem fases da nossa vida que alguns versículos não vão se encaixar, e nós temos que entender isso, amém? Tem fases da nossa vida que alguns versículos eles não vão acrescentar para aquela fase que nós estamos passando. Ou seja, nós precisamos saber qual é a jurisdição que nós estamos para nós trabalharmos com as leis corretas, amém? E eu vejo uma geração com muita fome, e eu vejo uma geração que ela consegue de alguma maneira querer caminhar, mas de acordo com aquilo que ela está desejando e precisando daquele momento. Eu vejo hoje pregadores que conseguem tocar na alma das pessoas, mas não conseguem tocar no espírito delas. E você vai vendo um tipo de pregador que consegue alimentar uma multidão que não quer arrependimento, não quer transformação.
eu sou ousado em citar nomes como David Leonardo, como Vitor Azevedo, dentre outros, que conseguem emocionar um público, mas conseguem distorcer a Bíblia de uma maneira tão gigante para apenas dar uma resposta almática para alguém. Ontem eu estava assistindo uma série de mensagens, e aí entrou numa mensagem, e aí automaticamente eu estava lavando a louça na hora, e começou a entrar uma mensagem do David Leonardo, e o que aquele homem estava pregando era completamente antibíblico. Aí eu fui olhar milhares, milhões de visualizações. Falei, meu Deus, como pode isso? Como pode? Na madrugada o Senhor falava comigo, e à tarde eu tive aquela experiência. Porque você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer o Senhor para saber qual é a vontade dEle, para saber que tipo de alimento estão colocando na sua mesa. Há lanches que é muito gostoso, amém? Você vai em alguns fast food aí. Agora imagina você viver de Mac, viver de BK, no seu café, no seu almoço e na sua janta. A sua vida vai passar como um tiro, porque você vai se tornar logo uma pessoa doente. Porque aquele alimento, ele mata a sua fome, mas ele não traz nutrientes suficientes e saudáveis para o seu corpo. Vai haver o quê? Vai haver problema com o seu fígado, com o seu rim. Você vai se tornar uma pessoa obesa, vai ter sérios problemas lá na frente muito rápido. Tem alguém conseguindo entender? Tem mensagens que você vai se emocionar, tem mensagens que você vai pular, tem mensagens que você vai dizer, olha, como é gostoso estar aqui, porque está alimentando a sua alma, mas a sua saúde espiritual não está desenvolvendo. Por quê? Porque não é só sobre um processo, mas é sobre o propósito. É sobre você ter consciência do seu propósito. É sobre você saber por que Deus te chamou, para que Deus te chamou e onde que Ele quer que você esteja. E qual esfera você vai querer atuar? Igreja, não é só sobre eu fazer algo, mas é sobre eu estar fazendo o que Deus gostaria que eu estivesse fazendo. Então a ideia não é eu fazer uma obra, a ideia é eu fazer o que Deus quer que eu esteja fazendo. Eu estou cansado de pregar, então agora, a partir de agora, olha, outras pessoas pregam no meu lugar, porque agora eu vou só ser diácono. Porque agora eu vou cuidar do cultinho, agora eu vou fazer qualquer outra coisa porque eu não quero. Então Deus, Ele vai olhar para mim e vai dizer, eu não te ungi para apenas servir como diácono. Eu não te ungi para apenas servir, para você servir apenas como alguém que esteja entregando panfleto na rua. Mas ou seja, eu tenho que saber em qual é o meu lugar no corpo e fazer a função dele. Amém? Tem um homem que ele consegue tocar, ele já veio até aqui em alumínio, em um dos encontros da CEPAL. Ele não tem os braços, ele toca com os pés, quem se lembra? E ele toca a guitarra muito bem, mas aquilo ali é algo extraordinário pela força de vontade. Isso ali é algo sobrenatural na ausência dos membros, dos braços, das mãos dele, amém? Mas o corpo de Deus, ele não é deficiente. O corpo de Deus não, o corpo de Deus é a igreja. O corpo de Deus é a igreja. Não tem como eu te chamar hoje, você com os seus dois braços, falar, irmão, eu quero te ensinar, vamos aprender a tocar, quero te ensinar não, que eu não sei, vamos aprender a tocar violão juntos. Aí você, tá bom, eu quero aprender com os pés, que eu acho mais legal. Mas você tem as suas mãos, irmão. Primeiro começa pelo método correto, amém? Tem alguém entendendo aqui? Não é sobre como você gostaria de fazer, mas é sobre você movimentar o seu corpo. É sobre você colocar o seu corpo em movimento. Quando você para ver na Bíblia, tem 365 vezes a palavra do Senhor dizendo, não tenha medos, não temas. 365 vezes, por quê? Tem um não temas de Deus, tem um não tenha medo de Deus para todos os dias do ano da nossa vida. Todos os dias ali a palavra de Deus está dizendo para você, não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Eu entendo que a maior arma de Satanás hoje contra a igreja, contra os filhos de Deus é o medo. E às vezes uma das maiores armas de Satanás são os próprios pastores, colocando medo nas pessoas. Por quê? As pessoas elas temem ao diabo e não confiam em Deus.
As pessoas temem o diabo e não confiam em Deus, ou seja, ela se torna alguém neutro. Ela se torna alguém que não tem coragem de se posicionar. Mas se eu me posicionar, porque as coisas de Deus é séria. Se eu me posicionar e a partir daquele momento Satanás começar a atacar a minha vida, e a partir daquele momento Satanás começar a destruir a minha saúde, começar a destruir, não é Satanás que tem que temer. Você tem que temer o Senhor, amém? Não ter medo, temer ao Senhor. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. O amor lança fora todo o medo, amém? Igreja, chegou um tempo de você entender que é preciso avançar. Chegou um tempo de que você precisa entender que chegou uma hora de você tomar um posicionamento e acreditar que Deus está no barco realmente. Chegou um tempo onde que as pessoas não estão conseguindo andar em comum acordo. Às vezes uma palavra é suficiente para poder inflamar uma pessoa ao ponto dela não conseguir entregar um louvor para Deus. Eu já estou pronto para ir, eu já estou pronto para poder fazer. E no meio do encontro ali algo acontece e sai faísca. E no meio daquilo Satanás ele começa a reinar, no meio daquilo Satanás ele começa a trabalhar. E nós precisamos entender o que é que nós estamos alimentando no reino de Deus. Nós precisamos entender quem nós estamos alimentando no reino de Deus. Porque existe os processos da vida. Existem os processos fundamentais, existem os processos que nós não podemos correr. Existem processos que a gente vai olhar assim e vamos olhar se vai dar para continuar ou não. E o nome disso é dúvida. O nome disso é dúvida. E a Bíblia diz que tudo que provém de dúvida é pecado. Por quê? Quando você hoje está com a sua mente carregada, meu Deus, amanhã é não sei quanto, é dia do aluguel. Tem uma fatura do cartão tal, tem um boleto do carro tal. Olha, tem a escola do filho. Meu Deus, tem aquilo outro. Olha, eu vou ter que passar no médico, eu não sei qual vai ser o resultado dos exames. E você vê a sua mente está o tempo todo, você está totalmente alienado ao medo. E Satanás está tendo controle de tudo. Cada resposta, cada mensagem que vibra no seu celular, você será, meu Deus, que é a empresa dizendo que vai ter que me cortar? Será que o meu chefe, o seu chefe fala, preciso conversar com você? Será que eu vou ter que mudar de setor para aquele setor ruim? Será? E o tempo todo você sobrecarregado de medo. O tempo todo você está ali totalmente engessado, com medo de ir em direção ao oposto daquilo que o medo está sinalizando, dizendo que vai dar errado. O medo gritando, dizendo que você vai perder. E quando nós olhamos pessoas assim, são pessoas que vão ficar acomodadas. São pessoas que vão ver outras pessoas passando na frente dela porque tiveram coragem de fazer aquilo que ela não tinha coragem de fazer. E às vezes esse medo vai vir camuflado com o nome de prudência. É prudente da minha parte. Eu não posso colocar a minha mão nessa altura porque eu não vou alcançar. Só que esse medo é mais ou menos você dizendo isso assim: olha, eu não estou confiando na fidelidade de Deus. Eu acho que eu não vou conseguir pagar o aluguel do mês que vem porque não sei o que é que pode acontecer. Eu acho que eu não vou poder fazer isso no mês que vem, porque você está dizendo, você está duvidando se Deus realmente ele vai continuar provendo. Se é que você acredita que Ele que provém hoje, ou você está conquistando as coisas com a força do seu próprio braço. Ou você está conquistando tudo que você tem porque da sua intelectualidade, porque foi você que estava lá na hora certa, no lugar certo, com uma pessoa certa, porque foi a pessoa certa que fez a entrevista com você, porque o chefe gostou de você, e você não consegue atribuir nada ao Senhor, você não consegue entender que Ele foi o provedor, você não consegue entender que foi Ele que criou a situação, que foi Ele que abençoou, e é Ele que vai fazer você também crescer. Então é você tirar todo o medo do coração e acreditar que é o Deus que está movendo todas as coisas, porque você está em uma posição que Ele te colocou. Então quando você anda em uma posição que Deus te colocou, é Ele também que te move para a próxima posição. E a Bíblia diz que os planos de Deus não é planos de morte, não é planos de derrota para você. Precisamos avançar, igreja. Precisamos ir adiante. Precisamos andar na direção correta. Tem alguém entendendo?
Quando a gente olha para o livro de Números, capítulo de número 13, a gente vê um povo com medo. Porque Moisés, ele faz algo que não era para ele poder, que não era para ser feito. Ele manda os homens, Josué, ele manda os homens, Moisés mesmo. Ele manda os homens ir lá espiar a terra. Ele manda os homens ir lá espiar a terra para ver realmente como era aquela terra. Deus já tinha dado aquela terra para ele. Deus falou que aquela terra era deles, que ia dar para eles por herança. Deus já tinha se reunido com Moisés, Deus já tinha dado todas as coordenadas, mas ele falou, vai lá espiar a terra. E observar, às vezes, nada mais, nada menos do que uma dúvida de como é que você vai fazer com a sua astúcia, com a sua sagacidade, com a sua força, com o seu olhar humano. Só que quando chegou lá, aqueles homens se desesperaram, porque eles observaram o tamanho daqueles gigantes. Quando eles observaram o tamanho daqueles gigantes, eles ficaram amedrontados, eles ficaram com medo, retornaram e falaram, olha, lá as frutas são bonitas realmente, os pastos são verdes, olha, tudo muito belo, a água é cristalina, mas os gigantes, eles são pessoas altamente preparadas para a guerra. Quem somos nós? Quem somos nós? E a Bíblia diz que no capítulo 13, verso 30, Caleb olha para aqueles homens e diz, cale a boca. Ele fala, calem-se, calem-se. Vamos lá, igreja, só para poder ficar marcado. Números 13, amém? Tem alguém entendendo a mensagem? Aleluias, glória a Deus. Nós precisamos avançar, igreja, precisamos ir. Precisamos avançar. Então, Caleb, Números 13 e 30. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamos lá, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Tem momentos que você vai ter que mandar algumas pessoas se calarem. Porque elas vão dizer que as probabilidades, elas não são favoráveis para você avançar, para você crescer. Elas vão dizer que outros tentaram e deu errado. Elas vão falarem sobre, elas irá falar sobre a sua saúde, irá falar sobre a sua família, irá falar sobre vários aspectos para que você pare. E a ideia não é dessa pessoa, mas é os espíritos de medo que estão ali por trás, travando, os espíritos de medo que estão ali por trás, dizendo que deu errado, dizendo sobre algumas maldições que você não busca. Quando alguém fala de alguma maldição para você, não é para você se paralisar e dizer, minha família tem essa maldição. Não, é para você chegar e falar, então a partir de hoje ela vai ser derrubada, a partir de hoje essa maldição, ela vai ser estipada, ela vai ser finalizada na minha casa, na minha família. Não é sobre a probabilidade que vão falar para você, mas é sobre a fé. É sobre a fé, é sobre você enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. É você transformar o medo que você tem em fé, em coragem. Nós lemos aqui e o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, olha, cara, eu sei que agora as pessoas vão buscar resposta de você. Timóteo, eu sei, meu filho, que como você orava, eu lembro das suas lágrimas, mas eu sei que a fé que tinha em Lloyd, e a fé que tinha na sua mãe e na sua avó, ela consiste, parece que foi atravessada e está em você também. Então não tenha medo, não pare, porque o espírito que Deus colocou em você foi um espírito de coragem, não foi um espírito de medo, foi um espírito de poder, foi um espírito de poder. Você tem o poder de Deus do seu lado. Você tem o poder de Deus dentro do seu coração. Você precisa abrir. Não tenha medo. Não tenha medo de buscar as revelações que Deus já liberou na sua vida. Tem revelação que já está lá. Você só precisa abrir a porta. Mas você fala, meu Deus, olha, a chave que eu tenho parece ser pequena. Sabe, não sei se você já parou para observar. Não importa o tamanho da porta. Não importa.
Às vezes você vê aquelas portas assim de empresa para poder passar aquelas carretas gigantes, aqueles portões. Mas quando você vai olhar na direção, o controle ou a chave para abrir aquela porta, elas são sempre do mesmo tamanho. Você está conseguindo entender? A chave que Deus colocou na sua mão um dia, ela é suficiente para abrir a porta que vai ser aberta por você. Não se preocupe com o tamanho da porta. Não se preocupe com o tamanho da porta. Se você tem a chave, só apenas acione, apenas vire, não importa o que é que esteja no outro lado. Se está sendo direcionado para você, vai adiante, vai em frente, avance, entre, atravesse, não pare. Não pare, não pare. Não pare, tem hora que você vai dizer, cale-se. Ei, chega. A promessa é muito maior. Eu lembro-me quando eu falei, olha, para alguns amigos, olha, nós estamos fundando um ministério. É isso que você quer realmente? Não vai ser a mesma coisa quando você auxiliava, é diferente de quando você se torna o pastor presidente. As pessoas não vão ter dó de você. Elas vão te moer, vão te quebrar no meio, vão te deixar arrasado muitas das vezes. Isso vai fazer mal para a sua saúde. Eu lembro de uma resposta que eu dei para um amigo meu. Falei, quem me ungiu foi Deus. Quem me ungiu foi Deus. Quem me ungiu foi Deus. Eu te pergunto nessa noite, quem te chamou? Quem te chamou? Quem te chamou? Quando olhamos para o capítulo 5 de Marcos, a partir do verso 23, podemos ver que Jesus ele chega em uma certa região e ele começa a pregar, começa a falar alguns milagres. E a Bíblia diz, começa a fazer alguns milagres, e a Bíblia diz que o homem atravessa, o homem ele chega naquele ambiente. E quando o homem chega naquele ambiente, ele começa a contar a situação dele para Jesus. Fala, Jesus, a minha filha, ela se encontra enferma. O nome desse homem é Jairo. Ela se encontra enferma. E se o Senhor for lá e impor as suas mãos sobre ela, certamente ela será curada. Então aquele homem convida Jesus para a casa dele. Ele vê Jesus como a última saída, mas ele ainda tem fé. O coração dele está fervoroso. Ele tem certeza, porque ele abre aquela situação na frente de todos ali que está próximo a Jesus. Jesus olha para aquele homem, Jesus fala, vamos à sua casa. Você já convidou Jesus para a sua casa? Você já convidou Jesus para esse problema? Você já convidou Jesus para essa situação? Para ele impor as mãos dele? Ou você quer apenas que ele olhe a situação e ele entra para fazer algo e você não exerça a sua fé? Talvez você olhe para você e diga, não, você diz, eu sou indigno. Eu sou indigno de pedir a isso a Deus. Você sempre vai ser indigno. É Jesus que te dá essa dignidade. É Jesus, tem que lembrar de Jesus. Essa enfermidade que você carrega hoje, ela não é sua. Essa enfermidade, ela pertenceu a Jesus. Quando ele foi para a cruz, quando ele tomou a chicotada, ele já está livre dela. E ele também te deu essa liberdade. Ele também te deu essa liberdade. Por que essa dificuldade em acreditar? Por que essa dificuldade em crer? Eu sei. Foram inseridos vários anos, ml e ml de dúvidas e de medo no seu coração. Satanás, ele gastou dias da vida dele. Ele gastou vários tempos, vários meses, vários anos aplicando essas dúvidas no seu coração, dizendo que você é mais um no meio da multidão que vai dar errado. Mas quando você aprender a confiar no Senhor, de fato, existe um ambiente chamado reino, que ele é tão vasto, ele é infinito, ele é gigante. E você precisa tanto entrar nesse ambiente, acessar esse ambiente, essa atmosfera, e começar a beber dessa água, dessa fonte que tem dentro desse reino. A sua capacidade intelectual vai aumentar em uma expansão, em um nível tão grande. Você vai conseguir enxergar de uma ótica, de um lado, que as pessoas não conseguem enxergar, que as pessoas não conseguem ver. Quando Jesus estava indo, caminhando para aquela região, a Bíblia diz que uma mulher se encontra com ele no caminho. E essa mulher tinha um fluxo de sangue. Essa mulher, ela tinha gastado já muito dinheiro já para que ela fosse curada durante muitos anos da vida dela. Mas ela fala assim com ela mesma: ei,
se eu apenas tocar nas vestes dele, certamente eu serei curada. Alguém que carregava uma capa de maldição sobre ela. Aquela capa era como um alvará dado pela prefeitura para ela poder andar, porque ela era conhecida como alguém impura pelo fluxo de sangue que ela carregava. Porque naquela época a mulher, quando ela estava naquele estado impuro, ela não podia sair da casa dela. Um tempo mais atrás ela tinha que sair até da cidade. Então aquela mulher ela estava ali, mas ela tinha fé no coração dela. Ela não deixou que o medo se tornasse um muro que atravessasse ela, entre ela e Jesus. Então ela calculou mais ou menos o lugar que Jesus passaria. E quando ela esperou que Jesus passou, ela se atirou à orla do vestido de Jesus. Ela pegou, quando ela pegou, ela sentiu naquele momento, ela sentiu todos os glóbulos sanguíneos dela sendo revigorado. Ela sentiu a pele dela que já estava pálida, já estava esbranquiçada já. Ela sentiu o rosto dela corando, ela sentiu as forças novamente. E quando ela viu aquela sensação, eu imagino ela levantando as mãos para cima e dando glória ao Senhor. E alguém naquele momento ativou a atmosfera. Quando ela ativou aquela atmosfera, quando o DNA de Jesus foi transferido para ela naquele momento, Jesus parou. Ele fala, aconteceu algo sobrenatural. Aconteceu algo sobrenatural. Quem me tocou? Um dos discípulos fala, como assim, Jesus, quem te tocou? A multidão te aperta, a multidão te empurra, a multidão te puxa, e você está perguntando quem te tocou? Jesus, ele olha e fala, não, quem me tocou foi de uma forma diferente. Ele usou a ferramenta, ele usou a chave da fé. Ele usou a chave da fé, foi aberta uma porta aqui. O Espírito, o meu DNA foi transferido para alguém aqui nesse ambiente. E Jesus, ele pergunta. Quando ele para, aquela multidão toda para junto com ele. E começa a observar a face de Jesus. Aleluia. Começam a observar a face dele. E a face dele se torna uma face diferente. Porque existiu naquele momento uma atmosfera de poder. Tem alguém entendendo aqui essa mensagem? Tem alguém conseguindo entender essa mensagem? Aí Jesus ele pergunta, quem me tocou? Quem me tocou? Naquele momento aquela mulher, ela tinha muitos motivos para ela não se posicionar. Por quê? Ela já tinha conseguido o que ela queria, era um milagre. Ela não precisava se apresentar para Jesus. Ela não precisava que a multidão soubesse sobre a história dela. Mas a Bíblia diz que ela disse assim, olha, fui eu, Senhor, foi eu que te tocou, foi eu que te toquei. Foi eu que te toquei. A Bíblia diz que ela conta a história dela diante de toda a multidão. Ela começa a contar o testemunho dela. E as pessoas começam a se maravilhar naquele ambiente. E de repente, ela não deixa que o medo atrapalhe, que o milagre aconteça. Ela não sai sem a bênção do Senhor. Porque a partir daquele momento que ela falou, Jesus abençoou ela, abençoou a vida dela. E a Bíblia diz que aquele testemunho foi interrompido. Aquele testemunho foi interrompido. 2 servos de Jairo chegam e falam bem assim, ei, não precisa mais tomar o tempo do Senhor. Não precisa mais tomar o tempo de Jesus. Sabe por quê? Ela morreu. A sua filha morreu. A sua filha morreu. A sua filha morreu. Jesus vira para aqueles homens e diz assim, cale a boca. Jesus manda eles se calarem, mais uma vez. Tem alguém entendendo? Jesus fala, ei, não deixe que as palavras dele fira a sua fé. Não deixa que as palavras dele mude a sua concepção, mude o seu ponto de vista. Vamos continuar a caminhada, vamos continuar a jornada, vamos para a sua casa. Jesus fala, melhor. Fiquem todos aqui. Eu só quero que vá comigo Pedro, Tiago e João. Vamos, Jairo. Quando eles chegam na casa daquele homem, aquela multidão estava chorando. Aquela multidão, ela estava arrazoada. Estava arrasada. Estava totalmente arrasada. E Jesus, ele vai lá e diz bem assim. Por
que vocês estão chorando? A menina não morre. A menina não está morta. Ela apenas está dormindo. E eles começaram a zombar sobre o juízo de Jesus. Eles começam a zombar, eles começam a falar: quem é esse? Quem é esse cara? Quem ele está achando que não respeita o luto da família? Quem esse cara está pensando que é? Sabe por quê? Chorar com os que choram é fácil. Chorar com os que choram é fácil. A Bíblia diz que é bom você chorar com os que choram. Mas sabe qual é o mais difícil? É você rir, você vibrar com os que estão conquistando também. Você se alegrar com os que conquistaram também. Porque é muito fácil eu me compadecer de alguém, porque as dores elas se entronizam. Às vezes quando você prega uma mensagem almática, a igreja toda ela entra num clima de choro, porque é mais fácil você ser conduzido às emoções e você transferir a sua dor para o próximo, porque você passou algo parecido, ou porque você está passando algo difícil. Mas a partir do momento que há um posicionamento, a partir do momento do posicionamento, esse posicionamento ele vai indicar onde que você vai chegar. Você vai continuar chorando ou você vai ir adiante? Porque a Bíblia diz que Jesus chorou, mas ele não parou, ele continuou e mandou que rolasse a pedra. Tira essa pedra aí lá e manda, e ele dá ordem para Lázaro ressuscitar. Então não é só chorar e se lamentar e parar. Não é sobre você parar para você contemplar a sua dor. Não é sobre você parar para contabilizar as feridas abertas. Não é sobre você parar para contemplar o que estão falando. Não é sobre você parar para poder contemplar o balancete de derrotas que estão falando. Não é sobre o espírito de medo que vão lançar sobre você. Vou falar algo aqui para você. Você tem que prestar muita atenção sobre revelações que te param em vez de te avançar, em vez de fazer você avançar. Porque uma das flechas de Satanás é poder incutar a dúvida no seu coração. A Bíblia diz que ele vem como um anjo de luz, com um sapatinho de algodão. Ele vem como mensageiro Gabriel, muitas das vezes, para poder gerar uma dúvida sobre você. Sabe, uma das armas maiores de Satanás é colocar o medo. E um dos maiores medos das pessoas é elas se sentirem usadas por alguém. Então a maior alerta de Satanás muitas das vezes é: você apenas está sendo usado para a fase que ele está passando ou para a fase que ela está passando. Você apenas foi usado, você apenas está sendo usado. Essa é uma das maiores armas de Satanás. Toda vez que ele contempla alguém caminhando no caminho da verdade, caminhando em direção ao propósito, ele vai começar a colocar pessoas do lado para você se frustrar. Quantas vezes pessoas me pedem ajuda? Falo como homem nesse momento. Aí eu digo: cara, será que essa pessoa só não está me usando para essa fase? Aí eu falo: eu identifico quem é que manda essas dúvidas aí. Porque eu não faço por causa do homem, eu não faço porque a Ania está precisando, porque o Anthony está precisando. Porque se eu fizer para eles, eu vou ter que esperar o galardão deles. Eu tenho que fazer por causa de Deus. A Bíblia diz: se você não pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo. Então toda vez que eu faço um favor a um dos pequenos, eu estou fazendo um favor a Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Aconteceu isso comigo hoje. Quando eu falei: cara, já ajudei essa pessoa inúmeras vezes e tal, e tal, e tal. E quando eu fui para casa, que eu comecei a escrever algumas coisas, eu falei: desgramado, hoje você quase teve uma vitória. Hoje você quase teve uma vitória. Fui lá, entrei em contato com a pessoa. Porque às vezes você precisa entender por que é que você está caminhando, em qual direção você está caminhando. Não é porque as pessoas merecem. Olha para o lado e diz assim: você não merece, olha aí. Léo, você não merece, cara. Agora dê a resposta, ele fala: mas é por causa de Jesus.
É por causa do reino. É por causa do reino, Léo. É por causa de Jesus. É por causa de Jesus, é por isso que nós fazemos, é por isso que nós se movimentamos, é por isso que nós damos a nossa face para apanhar, é por isso que ele diz, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ele diz, olha, se eu passei tribulação, com vocês não vai ser diferente, vocês vão passar tempos difíceis, vocês vão passar tempos tribulosos, vocês vão passar tempo de esquecimento, vocês vão passar por calúnia, vocês vão ser esquecidos, você vai dar muito de você. Mas tem que ser por causa de Jesus. Você não pode deixar Satanás alimentar a sua mente. Você não pode deixar Satanás alimentar a sua mente ao ponto de você se paralisar. Ao ponto de você não ter mais nenhum tipo de utilidade. Jesus mandou todo mundo sair dentro daquela casa. Ei, tem milagre para acontecer na sua vida, você vai ter que se separar da multidão. Você vai ter que se separar da multidão. Existe tempo para todas as coisas debaixo do sol. Existe tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus chama a mãe da menina, o pai da menina, Pedro, Tiago e João. E eles começam a orar. E Jesus fala bem assim: Talita, come. Significa, filhinha, se levante. Filhinha, se levante. E a Bíblia diz que aquela menina levanta e começa a andar naquela casa, e as pessoas começam a ficar maravilhadas. E elas começam a perguntar: quem é este homem? Quem é este homem? Quem é este homem? Quem é este homem? E Jesus vai lá e vira para os pais e diz: olha, não conte nada do que aconteceu aqui. Não conte nada do que aconteceu aqui. Você tem que entender que o medo, ele é um inimigo. O medo é uma arma muito poderosa de Satanás. O medo é eu não sei em qual esfera você tem medo. Eu não sei o que é quando seus olhos veem, o seu estômago ele já começa a ficar com a sensação de cheio. Eu não sei o que é que o seu ouvido escuta, que quando você ouve, dá até vontade de você ir ao banheiro. Você sente as suas mãos suando, você sente o seu corpo tremendo, você fica sem ação, você fica preocupado, seu sono foge, você perde a sua apetite, ou você passa a comer muito. O que é que te trava? Isso aí, olha, você tem que perceber que isso já está te seguindo há anos, há décadas, e está fazendo você ficar parado. Era para você já estar correndo, e você ainda está engateando. É para você, ei, avança aí, cresce, vamos lá, vamos avançar, vamos crescer. Não tenha medo de ser sucesso, não tenha medo de ser feliz. Desde que essa felicidade seja bíblica, desde que essa felicidade venha de acordo com os mandamentos de Deus. Porque apenas ser feliz, essa frase é de Satanás. Porque toda a felicidade tem que vir direcionada por Jesus. O resto é ilusão. O resto é totalmente ilusão. A Bíblia fala que certa vez Jesus ele estava no meio daquela multidão fazendo um milagre ali. E de repente ele fala: olha, vamos atravessar o mar da Galileia. Vamos atravessar esse mar e vão à frente que eu vou ali, vou dar uma orada. Porque Jesus era totalmente apaixonado por Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele sobe no monte. E quando ele está lá no monte orando, quando ele está lá conectado com Deus, o segredo é oração, igreja. Se Jesus soberano, poderoso, Rei da glória, infinitamente poderoso, ele tirava tempo de oração. Imagine nós, réis mortais. Não é oração michuruca, não. Não é aquela oração: abençoa Jesus, papai, amém. É tempo de relacionamento, é tempo de gastar, é tempo de você orar, é tempo de você colocar músicas assim, realmente músicas realmente bíblicas, músicas baseadas pela Bíblia mesmo, realmente. Você tirar aquele tempo com Deus, cara, ali, sabe, só chapando de fato, de verdade ali, sendo revigorado. Só não faça o seu cantinho de oração como um lugar de contemplação de problema. Você está ali chorando porque nada está dando certo. Você está ali chorando porque os resultados não são favoráveis. Você está ali chorando porque você não está vendo saída. Não. Isso é altar de problema.
Isso não faz você ser impulsionado. Isso não faz você avançar. Isso não faz você crescer. Tem que ser adoração ao Senhor. Tem que ser tempo de adoração ao Senhor. É você contemplar a beleza dEle. É você contemplar a beleza dEle. É você saber o que é que está saindo da sua boca. Está saindo louvores. Tem coisa que você ficar pedindo a Deus. Deus, transforma Ele. Deus, tira Ele daquele bar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você acha que Deus não está ouvindo o que você está falando? Só que tem alguma coisa errada aí no meio dessa oração. Está faltando atitude no meio dessa oração aí. Está faltando um elo nessa corrente aí. Está faltando que essa espada esteja afiada. Tem alguma coisa além aí que você está pedindo errado. Você está falando errado. Você está apresentando um problema que Deus já conhece. Mas e o seu posicionamento? E o seu posicionamento? E o seu posicionamento? Como vai ser seu testemunho depois? Como é que você vai contar o testemunho depois? Ei, não pare a sua vida ministerial por causa de um problema em específico. Não, estou esperando resolver isso aqui para... Ei, não faça isso, não faça isso. Não deixa Satanás colocar um vistinho de ok na agenda dele, que ele conseguiu parar você em algo, porque ele conseguiu te travar em algo, porque ele conseguiu te segurar em algo para você dar resposta àquele problema. Não dê resposta ao problema, dê resposta a Deus. Não dê resposta à circunstância, não dê resposta à situação, dê resposta a Deus. Sabe, me diz como uma geração que não tem comprometimento, uma geração que não tem compromisso, uma geração que não pode ser repreendida, porque se no lugar que ela for repreendida ela para, porque tem a síndrome do filho rebelde. Uma geração que não pode ser pastoreada. Nós estamos passando uma geração que não pode ser pastoreada. Porque o que é o pastor? O pastor é corrigir, o pastor é amar, o pastor é conversar, mas como? Uma geração que não pode ser pastoreada, uma geração que não confia, uma geração que não acredita, uma geração toda machucada e não quer ser curada. É muito fácil nós falarmos que não existe pastores para poder pastorear, mas se não tem ovelhas nos pastos, se as ovelhas estão virando bodes. Pastor, está me chamando de bode? Vê aí, a Bíblia diz o seguinte: quando a ovelha é repreendida, ela baixa a cabeça, o bode ele chifra, o bode fica valente. Como está seu espírito agora? Aí você se responde. Você se responda. Nós precisamos entender para onde Deus está nos carregando, para onde Deus está nos levando. Durante muito tempo eu preguei sobre a liberdade de você ser livre de líderes, mas as pessoas transformaram essa liberdade em libertinagem. Satanás entrou no meio da pregação ali e conseguiu liberar os fluidos ruins, conseguiu amargar, conseguiu envenenar aquilo que era para ser adubo, se tornou um veneno. Aquilo que era para fertilizar se tornou um fertilizante. Você consegue entender? Tem alguém entendendo? Tem alguém entendendo? Para onde você está indo? Para onde você está caminhando? Onde você quer chegar? Onde você está disposto? Hein? A Bíblia diz que a partir daquele momento, dentro daquele lago, começou a vir ventos fortes, começou a vir uma tempestade. Aqueles homens ficaram atemorizados, aqueles homens ficaram com medo. Mas Jesus, quando ele está lá de cima do monte orando, ele observa, porque o lago de Genezaré, o lago da Galileia, ele é conhecido como mar, mas ele é como se fosse um lago, por ele parecer estar dentro de uma panela. Quem olha assim fala, como? Não tem como vir tempestade ali. Mas se você for pesquisar algum dia sobre esse mar da Galileia, vem entre uns ventos, porque eles batem nas rochas, eles batem nas montanhas e começa a soprar e começa a fazer tipo um redemoinho dentro daquele lago. E os ventos vêm bem forte e os pescadores, eles contam relatos ali sobre barcos entrar em náufrago ali e marinheiros morrer, pescadores morrerem ali naquela região. Então o ambiente estava bem propício nesse momento.
Mas Jesus, quando ele vê os discípulos dele ali, presos no meio daquela correnteza, presos no meio daquela tempestade, Jesus ele desce. E ele não está se importando se a areia acabou, se a terra acabou, ele continua andando sobre as águas. E ele vai indo de encontro com aquela embarcação. E quando aqueles homens veem, eles começam a ficar com mais medo ainda, porque naquela região existiam várias lendas, vários casos de fantasmas e demônios que andavam ali naquele ambiente. Então eles começam a ficar com medo, e Jesus se apresenta: sou eu! Aí Pedrão vai lá e diz assim: olha, se és de fato Jesus, então permita que eu vou até aí. O cara começa com uma coragem linda. Porque tem ministério, tem coisas que você começa com garra, com coragem. Você quer que aconteça, você quer que esteja ali, que no final, não, eu quero executar essa missão. Mas é o percurso que mata as pessoas. Quando Pedro sai de dentro daquela embarcação, ele começa a andar, imagina que doideira, ele observa ali, o pé dele não afunda, mas ele parou de olhar para os pés, começou a olhar para Jesus e conseguiu dar passos mais largos. Só que no meio do percurso, ele ouve aquele vento daquela tempestade fendendo aquela água, aquelas gotas batendo no rosto dele. E ele para de olhar para Jesus, ele olha o tamanho da onda que está vindo na direção dele. Eu não sei qual foi a onda que apareceu na sua vida, suficiente para você tirar os olhos de Jesus e só começar a enxergar problema. Só começar a enxergar dizendo: não tem mais jeito, não tem mais lugar, não tem mais como. Eu acho que agora a oportunidade passou. Ei, volta a olhar para Jesus. Peça socorro a Jesus nessa noite. Peça socorro a Jesus nessa noite. Vamos adiante. Eu quero orar com vocês. Grupo de louvor. Aleluias, glória a Deus.